Hi guys, how are you today? Hoje você terá a sua quarta aula comigo. Isso mesmo, e hoje a gente vai falar sobre rotina. Nas aulas anteriores, eu já mostrei algumas expressões básicas, falei um pouquinho de verbo to be, também falei do simple present. Então hoje eu queria colocar isso que a gente já viu em prática e colocar na fala, no assunto de rotina. Então hoje eu vou mostrar aqui para vocês, vou fazer aqui com vocês como a gente pode aplicar isso e falar sobre a nossa rotina utilizando o simple present e também ganhando um pouquinho mais de vocabulário. Então eu vou mostrar para vocês também o vocabulário que a gente vai precisar usar para a aula de hoje. Eu vou deixar também aqui na descrição um link para você acompanhar essa aula com conteúdo escrito, também tem exercício para você fazer, também tem os vocabulários que a gente vai utilizar hoje. Então aqui a aula está completa. Você vai ver a explicação aqui comigo e você também tem o conteúdo escrito para vocês utilizarem lá no blog. Então, indo lá para o conteúdo da aula. Para você falar da sua rotina, eu vou passar aqui 3 elementos importantes que eu vou discutir com vocês durante a aula de hoje. Quais são esses elementos? Atividades. Então, eu preciso saber as atividades em inglês. Então, aqui você já pode começar pensando, tá, o que eu faço todos os dias? O que faz parte da minha rotina todos os dias? Horas. Normalmente, quando a gente está falando de rotina, a gente acaba falando um pouquinho as horas que a gente costuma fazer tais atividades. Então, também precisamos levar isso em consideração na aula de hoje. E o último elemento é ligar as frases. Como eu posso conectar as frases para elas não ficarem jogadas, né? Eu faço isso, eu escovo os dentes. Então aqui eu também vou mostrar de maneira simples para iniciante como a gente pode juntar esses 3 elementos e fazer uma fala bacana sobre a sua rotina. Bom, partindo assim, vamos destrinchar mais esses elementos, vamos ver de novo o primeiro elemento. O primeiro elemento que eu falei agora no começo do vídeo são as atividades. É muito importante a gente saber as atividades em inglês, como dizer exatamente cada coisa em inglês, senão você não vai conseguir falar sobre a sua rotina. E na verdade, o que difere um aluno intermediário de um aluno básico não são só as estruturas que o intermediário já sabe, mas também o vocabulário que ele já tem. Então, por exemplo, você aprendeu o simple present, mas como você não tem vocabulário, fica difícil colocar ele em prática. Então aqui, leia bastante, estude bastante vocabulário, porque isso com certeza vai te ajudar bastante. Então aqui eu peguei algumas atividades, tem lá no blog, eu vou passar aqui agora com vocês também a pronúncia de cada atividade que eu vou usar hoje na nossa aula. Get up, brush your teeth, take a shower, get dressed, have breakfast, go to work, start work, have lunch, finish work, arrive home, have dinner, watch TV, go to bed. Então essas são as atividades que eu vou usar para falar da rotina de hoje, ok? Para usar na aula. Então, se você precisa repetir, volta o vídeo um pouquinho, repete comigo essas atividades. Eu fui colocando as imagens, que aí você já consegue ver o que é cada atividade, que aí você não precisa traduzir. Então, a imagem, mas a imagem não é a tradução? Na verdade, isso não seria necessariamente uma tradução. Você vê as imagens daquilo que aquelas frases representam é muito melhor do que sentar e escrever a tradução em português, ok? Então, agora que você já viu as atividades, é o primeiro elemento. Então, eu preciso ter o vocabulário para poder falar na minha rotina, senão isso não é possível. Agora a gente vai partir para o segundo elemento, que são as horas. Normalmente, quando a gente está falando de rotina, a gente acaba aqui comentando, eu acordo às 7, tomo banho, às 8 eu tenho que sair de casa, eu começo a trabalhar às 9, 1 da tarde eu almoço, eu termino o trabalho às 6 da tarde, depois eu vou. Então, você precisa das horas. Então aqui eu vou passar brevemente como a gente acrescenta as horas quando a gente está falando de rotina, mas se você quer ver uma aula completa sobre horas, dá uma olhadinha aqui no canal, tem uma aula só sobre horas. Eu vou deixar o link aqui na descrição também para vocês. De uma maneira geral, resumidamente aqui para falar de horas, quando você está acrescentando as horas na sua rotina, você vai precisar de uma preposition. Essa preposição é at. Então esse at ele é a mesma coisa que o as. Às 8, às 10, às 11, às 2 da tarde. Então, esse as é o at. Então, você sempre vai utilizar ele, principalmente quando você está falando da sua rotina. Então, às 8, eu janto. Então, esse as vai ser sempre o at.
Então aqui para nossa rotina você vai usar muito o at, ok? Quando você estiver falando as horas das coisas que você faz durante o seu dia. Normalmente também, isso eu também falei no vídeo sobre horas, nos Estados Unidos eles usam, o relógio deles é até 12 horas. Então eles usam o AM e o PM para você entender se é manhã ou se é noite, ou se é tarde. Então esse AM, na verdade, aí seria o ante-meridian e o PM, post-meridian. Então com isso você consegue entender se é manhã ou se é tarde. Lógico, se você está falando num contexto de rotina, você não precisa ficar falando o AM e o PM toda hora. Mas dependendo de com quem você esteja falando, se a pessoa não tem contexto nenhum, não dá para ela saber se é tarde, se é noite, se é manhã. Então aí é interessante você colocar o AM e o PM, dependendo da situação, de como você está falando isso para alguma pessoa, ok? Ainda sobre horas, quando a gente está falando horas, não necessariamente a gente usa um número, 7, 8, 9, 10. Existem outras expressões que a gente usa que também representam tempo, principalmente na rotina, quando a gente está falando da nossa rotina. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Então essas expressões você também pode utilizar durante a sua rotina, quando você está falando da sua rotina. Eu vou usar elas também, eu vou montar um exemplo aqui para vocês verem, depois que eu passar todos os elementos, explicar um por um, eu vou montar uma rotina e aí você vai ver que eu não preciso usar só horas, mas essas expressões que indicam tempo também são muito bem-vindas. O terceiro elemento é talvez um dos mais importantes e um que a gente vai trabalhar, seja você básico, intermediário, avançado, proficiente, ligar frases. Existem inúmeras maneiras de conectar as frases na nossa fala e na escrita. E aí, quanto mais avançado você é, mais maneiras diferentes você deve conhecer para poder ligar as suas frases. Hoje eu vou mostrar aqui algumas palavrinhas simples para te ajudar a ligar suas frases de uma maneira que não fique, quando você estiver falando da sua rotina, não fique apenas frases simples. Eu faço tal coisa, às 7 eu faço tal coisa, às 10 eu faço tal coisa. Não, vamos ligar essas frases, deixar elas o mais natural possível. E é para isso que essas palavrinhas que eu vou mostrar para vocês hoje servem, ok? A primeira aqui que eu quero mostrar é after that. Então você tá lá falando que você toma banho, depois disso você vai e assiste TV, você vai ligar essas duas frases com after that, depois disso. Só o after sozinho nem sempre é correto. E aí, para eu explicar aqui para vocês, porque nem sempre eu posso usar o after sozinho, vai demorar muito tempo. Então, como você é um pouquinho ainda iniciante, como propósito dessa aula para iniciante, mais para frente eu explico essa diferença. Dá para você usar só o after, mas hoje, para o nosso exercício, after that. Uma outra palavra também que eu quero que vocês utilizem para poder ligar as suas frases, para dar um ar mais natural para quando você estiver falando sobre a sua rotina, é a palavra then. Isso nada mais é que e aí, então, e depois disso, não foque tanto na tradução. Entenda que esse then é para dar essa sequência nas atividades. E então, e daí, eu faço isso. Depois que eu termino, eu tomo banho às 8, assisto TV e falo com meus pais. Then I go to bed. Então, depois disso, e aí eu vou pra cama. Então é nesse contexto, ok? Aquelas frases também que indicam tempo, que eu mostrei pra vocês agora há pouco. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Elas também servem para você ligar as suas frases, ok? Então também podem ser utilizadas para esse contexto. Então aqui a gente viu after that, then, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night. Com essas palavras, mais as horas, mais as atividades, agora a gente já tem conteúdo para poder falar realmente sobre a nossa rotina. Então aqui eu vou montar com vocês, parte por parte, vou mostrando os elementos que a gente viu agora há pouco, dentro aqui da rotina que eu tô apresentando para vocês. I get up at 7 a.m., brush my teeth, and take a shower. Aqui perceba que eu falei o horário que eu levanto, falei que tomo banho. Então aqui você vê que eu liguei também com a palavrinha and, e. Então quando você ligar normalmente com o e, você não precisa falar de novo eu, ok? Você já pode falar com o seu verbo. Então, I get up at 7:30, take a shower and brush my teeth. Aqui eu inverti, mas a ideia é a mesma. Então, I get up at 7 a.m., brush my teeth and take a shower.
Todas essas atividades fazem parte ali da primeira. Eu levantei às 7, aí dentro desse horário eu fiz isso, eu escovei meu dente e tomei banho. Também é uma explicação pelo qual eu não utilizei de novo. Eu levantei às 7, eu tomei banho, eu escovei o dente. Você não precisa falar esse eu de novo nesse contexto aqui. E perceba também que aqui você usou simple present. Quando você fala de rotina, você não pode usar outro tempo, tem que ser simple present. Então agora vamos ligar e vamos falar mais um pouquinho da rotina. Then I get dressed and have breakfast. Então perceba que eu utilizei o then para dar continuidade e falar que eu me arrumo e tomo café, ok? Então, I get up at 7 a.m., brush my teeth and take a shower. Then I get dressed and have breakfast. Então falei um pouquinho mais da minha rotina aqui. At 7:45 I go to work. Then I start work at 9 a.m. Então aqui falei, olha, tal horário vou pro trabalho e aí tal horário eu começo a trabalhar. Então aqui eu falei mais um pouquinho da minha rotina, liguei a frase com o then para falar que horas que eu realmente começo a trabalhar. At 1 p.m. I have lunch. In the afternoon I finish work at 5 p.m. Aqui eu já fui pro meu almoço, falei que horas eu almoço e falei que de tarde, ó, in the afternoon, eu acabo o trabalho a tal horário. Então aqui eu não falei muito mais coisa da rotina porque eu quero deixar o mais simples possível. Mas eu podia ter falado muito mais coisa. Eu olho meus e-mails, eu tenho reunião no período da tarde e aí tal horário eu termino de trabalhar. Então fica aí a sua criatividade para poder falar sobre a sua rotina. Aqui é só um esqueleto de como deveria ficar organizado, ok? Você usando corretamente essas palavras para ligar o conteúdo, as horas e as atividades, tá perfeito. Então aí eu falei que termino o trabalho e agora continuando. I arrive home at 6 p.m. Then I have dinner and watch TV. Então aqui você falei, ó, chego em casa até o horário, aí eu janto, assisto TV. Vamos continuar? After that, I take a shower and go to bed at 10 p.m. Então se você perceber aqui, eu falei, after that, I take a shower and go to bed at 10 p.m. Então eu acrescentei o after that para dar a minha sequência, a ideia depois das atividades que eu mencionei antes para vocês, e aí eu tomo banho e vou dormir. Então aqui mais uma vez liguei as minhas frases. Então vamos ver a frase toda sem interrupções? Vamos ver todo o conteúdo para vocês verem como ficaria? I get up at 7 a.m., brush my teeth and take a shower. Then I get dressed and have breakfast. At 7:45 I go to work. I start work at 9 a.m. At 1 p.m. I have lunch. In the afternoon I finish work at 5 p.m. I arrive home at 6 p.m. Then I have dinner and watch TV. After that, I take a shower and go to bed at 10 p.m. Este é um texto bem básico, pegando algumas atividades apenas da rotina, de uma rotina usual, né, uma rotina comum. Então aqui qual que é a ideia? O que você pode fazer como um exercício de tarefa depois dessa aula? Acrescente mais coisas, mude o que você precisa mudar. Tenta sentar e pensar no que é a sua rotina e pesquise as palavras e expressões que você precisa. Eu deixei lá no blog as mais comuns, as coisas que a gente mais faz no nosso dia a dia, né? Então, assim, a ideia aqui é só apresentar o assunto. Mas o que mais você faz na sua rotina? Você vai para academia? Você vai para o seu curso de inglês? O que você faz que faz parte do seu dia a dia? E isso você pode acrescentar. I go to school at night. I go to the gym after work. Depois do trabalho, after work, I go to the gym. Então, o que você faz no seu dia a dia que você gostaria de acrescentar? Qual que é a minha dica final? Se você é iniciante, vai montando aos poucos. Pega esse texto que está lá no blog, eu deixei lá ele completo escrito para vocês no post que eu mencionei mais cedo. Senta e começa a destrinchar, vai mudando os horários, as atividades de acordo com a sua rotina. E aí, aos poucos, você vai adicionando mais coisa. Depois disso, tenta praticar oralmente esse texto. Realmente, leia em voz alta. Leia 2, 3, 4 vezes, para você ir se sentindo confortável com a fluência no sentido da leitura, porque quanto mais confortável você está com uma palavra, menos você vai engasgar quando você realmente precisar falar esta palavra. Então aqui, por isso a leitura em voz alta é um bom exercício. Então você vai lá, pratica essa parte da sua rotina, que com certeza você vai acrescentar mais coisas aos poucos, e quando você tiver que falar da sua rotina para alguém, você vai ir muito bem.
Bom, gente, ficou com alguma dúvida? Então deixa aqui nos comentários a sua pergunta. Se tem alguma dúvida relacionada à atividade ou a horas ou a como ligar essas frases, deixa aqui as suas dúvidas que com certeza eu vou olhar e vou tentar te ajudar, ok? Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Poxa, é um ótimo vídeo, tem bastante conteúdo aqui. E também se inscrever no canal. Well, guys, thank you very much and I'll see you next time.